Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Enfoque Jurídico. Lembrando que estamos simultaneamente pela TV e também pela tvexito.com.br. Basta acessar lá que você vai nos encontrar, inclusive neste e em outros programas já realizados, tá? Então, eu te espero lá também pela TV Êxito. Eu sempre muito bem acompanhada por vocês aí de casa, do trabalho, onde quer que você esteja, e também aqui nos nossos estúdios. Como vai, professor Castilho? Muito bem, Liliane. E eu aqui estou sempre muito bem acompanhado ao seu lado. E, aliás, hoje, né, estamos ambos bem acompanhados do nosso querido e ilustre convidado, o doutor Antônio Cláudio da Costa Machado. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Bem-vindo, professor Costa Machado. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. É um prazer enorme estar no seu programa e poder compartilhar um pouquinho da minha vida no direito com os nossos telespectadores nesse dia. Então vamos começar com o seu vastíssimo currículo. Vamos lá, professor. Bom, eu posso falar assim de forma resumida. Conheço o professor Costa Machado há alguns anos já, porque nós trabalhamos juntos, né? Mas ele é professor doutor da Universidade de São Paulo, nas disciplinas de Teoria Geral do Processo, coordenador da Escola Paulista de Direito, dos cursos de pós-graduação em Processo Civil, também professor no programa de mestrado estrito sensu da Unifiel, é um curso de mestrado em Direitos Fundamentais, onde eu tenho o privilégio de compartilhar uma convivência com o professor também, onde eu também tenho uma disciplina. E, enfim, dentre outras coisas, ele é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e autor de várias obras jurídicas, das quais nós temos algumas aqui para mostrar ao nosso público. E também confesso que sou fã dele desde a minha época da faculdade, embora seja muito novo, muito moço, mas eu também já estudei pelo seu livro desde a minha época de faculdade e era já esse tijolo que nós temos aqui, que é o Código de Processo Civil interpretado e anotado. E quero te contar, Liliane, que o professor Costa Machado, ele escreveu à mão esse livro. Como assim? Não, essa é uma curiosidade. Não, deixa eu mostrar bem direitinho aqui para a nossa câmera aqui. Ó, não, vejam só, como a mão teclando. Não, não a mão. Bom, acho que a gente tem aqui uma curiosidade. Exatamente. Mas, professor, tramita no código, no projeto de lei de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, o projeto de reforma do Código de Processo Civil, né? Acho que esse é o nosso tema central hoje da entrevista. E você tem se manifestado reiteradamente pela imprensa, enfim, pelos meios de comunicação, contrário à aprovação desse código, né? Então nesse programa nós vamos identificar quais são os pontos mais vulneráveis que você tem encontrado em relação a essa divergência com esse projeto. Então, eu gostaria que você abrisse o programa para nós aqui, dizendo qual é o principal ponto deste projeto que pode prejudicar, então, os cidadãos ou então o próprio judiciário. Eu tenho me manifestado nesse sentido já há alguns anos, elogiando a iniciativa de criação de novas coisas para o processo civil. O projeto traz uma porção de inovações, ele traz uma porção de coisas boas, mas junto dessas coisas boas, ele traz umas 25 maldades que vão criar no Brasil um processo civil profundamente autoritário. Esse código, apesar de todo o avanço, ele concentra poderes de uma forma absolutamente exagerada nas mãos dos juízes de primeira instância. Isso vai significar um risco enorme para os nossos direitos e para as nossas liberdades no Brasil. Por exemplo, nós sabemos que quando uma sentença hoje é proferida contra alguém, esse alguém recorre da sentença e espera que o tribunal reaprecie essa sentença antes dela ser executada. Esse é um dos principais problemas que eu tenho apontado nesse projeto. O projeto de Código de Processo Civil, ele elimina o efeito suspensivo da apelação. Isso significa que quando o juiz profere uma sentença, essa sentença vai ser executada imediatamente, independentemente do processamento da apelação. E quando a apelação for julgada lá na frente, eu já fui executado há muito tempo. Isso me parece extremamente inadequado no Brasil. Não vai ter um processo de execução, é isso? Não.
Vai ter um processo de execução que vai, na verdade, se iniciar a partir da sentença que o juiz profere. Eu não terei mais o direito, como parte, como quem perdeu no processo, de esperar o desenvolvimento do processo em segunda instância e o proferimento de uma segunda decisão para eu ser executado. Eu vou ser executado imediatamente. Mas esse argumento, inclusive, é para que dê mais agilidade aos processos. Porque entende-se que a morosidade acontece por conta disso. O senhor também Essa é uma das razões, com certeza. Desse argumento. Não, eu digo o seguinte. Se de cada 10 sentenças proferidas pelos juízes brasileiros, 8 ou 9 fossem confirmadas pelos tribunais, nós poderíamos subtrair o efeito suspensivo da apelação e permitir que as sentenças fossem executadas imediatamente. É assim na Europa, e esse é o grande argumento que se usa. Em toda a Europa, a sentença é executada imediatamente, a apelação não tem efeito suspensivo. Mas a Europa é Europa. A Europa não é o Brasil. No Brasil a situação é um pouco diferente. No Brasil, hoje, de cada 10 sentenças proferidas, 5 são modificadas pelos tribunais. Então, é uma insegurança muito grande, ou é um risco... Professor? Esse número varia de justiça para justiça, de estado para estado. E, na verdade, deixa eu já dizer, se 50% das sentenças são reformadas, isso não decorre da falta de qualidade dos nossos juízes ou do nosso Poder Judiciário, mas da infraestrutura do nosso Poder Judiciário, que está muito complicada, que é muito ruim. Como é que a gente pode admitir que um juiz julgue 10 mil processos ou que ele processe 15 mil ações ao mesmo tempo? As sentenças têm baixa qualidade, não por causa da baixa qualidade dos juízes, mas por causa do excesso de trabalho. Eu sei disso, mas hoje no Brasil, cerca de 50 sentenças de cada 100 são modificadas pelo tribunal. Então vai ser uma injustiça enorme com o povo brasileiro, com cada cidadão brasileiro, impor-lhe uma execução de uma sentença que tem 50% de chance de ser modificada no tribunal. Então, no Brasil, nós não podemos eliminar o chamado efeito suspensivo da apelação. Hoje, diante do nosso quadro, nós não podemos eliminar esse efeito. E eu quero dizer que, na verdade, a nossa justiça não funciona, não é por causa dos defeitos do nosso Código de Processo Civil vigente. Não? Não, a justiça não funciona por um problema de infraestrutura do Poder Judiciário. Nós temos um número relativamente baixo de juízes. Nós temos um número relativamente baixo de servidores. Em São Paulo, nós estamos perdendo servidores a cada mês. E perdemos para quem? Pessoas que se retiram do judiciário e que não são substituídas. Essa é uma situação muito complicada. Não sei, as pessoas abandonam, se aposentam e não ficam no Poder Judiciário. Isso tem acontecido. Então nós temos um problema de infraestrutura no Poder Judiciário. Nós precisamos de informatização no Poder Judiciário. Nós precisamos de um número maior de juízes. Nós precisamos de mais investimento de recurso orçamentário no Poder Judiciário para ele funcionar bem. Então, essa é a razão do congestionamento. O congestionamento não é decorrente das falhas do Código de Processo Civil, mas sim de problemas administrativos na nossa justiça. E quando a gente olha para alguns estados, a gente percebe algumas coisas muito interessantes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele julga uma apelação em 5, 6 meses. Minas Gerais julga uma apelação em 7, 8 meses. O Rio de Janeiro, que era há 20 anos uma das piores justiças, hoje está entre as melhores justiças, porque julga uma apelação em 8, 9 meses. Em São Paulo está levando 5, 6 anos para julgar uma apelação. Por acaso a culpa é do Código de Processo Civil? Não é. A culpa é de cada justiça estadual. No território nacional, porque o código é aplicado em todo o território nacional. Só que essa reforma parte de uma ideia e de uma premissa errada. A de que nós precisamos fazer a justiça ser rápida a qualquer custo e a qualquer preço. E o preço vai ser a nossa liberdade, o nosso patrimônio e o nosso direito de impugnar uma decisão. Porque a hora a gente pode ser o réu. E às vezes, a gente às vezes vai ser autor, mas às vezes a gente vai ser réu. E quando a gente for réu, a gente vai ver como é bom ter uma apelação que tem efeito suspensivo. Como é bom esperar uma segunda decisão, confirmando aquela decisão do juiz de primeira instância para eu ser executado. Vai ser uma maldade enorme com as pessoas. Submeter as pessoas a juízes que têm muitos processos e que têm muitos processos, têm muita pressa e proferem sentenças de afogadilho. Isso não é justo.
nós perderemos muito em termos de liberdades e de justiça no Brasil se essa modificação, que é a eliminação do efeito suspensivo da apelação, for implantada por meio desse código. Então eu resisto tremendamente a essa alteração, porque ela vai criar uma justiça profundamente autoritária no depois Brasil. dos seus exemplos, professor, a gente tem que realmente ficar atenta e observar e esperar que, de alguma forma, eles repensem, né, tudo que está sendo proposto. E já estão repensando. E já estão repensando. Professor, e quanto às cautelares, elas, né, que hoje muitos processos dependem, né, muitas sentenças são proferidas cautelarmente, esse projeto prevê alguma alteração em relação às medidas cautelares e também explica para o nosso público as medidas cautelares, para as pessoas que não são do direito, são aquelas medidas rápidas que os juízes são chamados a tomar em situações emergenciais para impedir um dano irreparável, pelo menos de difícil reparação. Não é? E nós no Brasil, o Brasil é o único país do mundo que no seu Código de Processo Civil tem um livro inteiramente dedicado às providências cautelares, o processo cautelar. E é justamente esse grande avanço, ou essa coisa exclusiva que nós temos no Brasil, que é a existência de um processo cautelar, que está indo para o espaço com essa reforma do Código de Processo Civil. O livro Terceiro Processo Cautelar simplesmente é abolido. Ele é abolido. E com ele são abolidas as ações cautelares específicas. Isso é um problema muito importante. Dá um exemplo para nós, professor. Então, nós temos uma ação cautelar de arresto, nós temos uma ação cautelar de sequestro, uma ação cautelar de busca e apreensão, nós temos ações cautelares específicas. E o que o Código faz é eliminar essas ações cautelares específicas e permitir ao juiz um poder genérico enorme para conceder as providências que quiser sem regulamentação. Então eu dou alguns exemplos que me parecem extremamente perigosos. A ação cautelar de arresto, ela depende de que a pessoa tenha um título executivo. Precisa ter um título executivo. Não vai precisar mais um cheque, uma promissória, uma letra de câmbio, um contrato. Não vai precisar de mais nada disso. Vai precisar um documento qualquer e o juiz vai mandar arrestar os bens do devedor. Isso me parece tenebroso, tenebroso. A busca e apreensão, por exemplo, ela é revestida de garantias. A busca e apreensão hoje no Brasil, ela deve ser cumprida por 2 oficiais de justiça. E se houver necessidade de arrombamento de uma porta, há necessidade de testemunhas. E se tratar de bens objeto de contrafação, a reprodução irregular de livros, etc., a lei impõe a necessidade de 2 peritos, eles atestam a contrafação e os oficiais vêm e fazem a busca e apreensão. Tudo isso desaparece com o novo código. Nós vamos ficar nas mãos, na verdade, de um juiz e de um oficial de justiça que vai fazer tudo. Isso é uma perda, uma diminuição enorme dos nossos direitos no processo. Desaparecem algumas ações cautelares importantes, a ação de arrolamento não existe mais. A gente vai ficar perguntando, mas quem é que tem interesse no arrolamento? Quais são os interesses tutelados por arrolamento? Não sei, não sei. Tudo vai ficar na mão do juiz. O juiz vai decidir com enorme liberdade. E podendo, essa é uma das coisas que eu tenho batido muito, conceder medidas cautelares de ofício, sem ninguém pedir. Hoje a lei diz que é possível acautelar de ofício sem ninguém pedir, somente naqueles casos expressamente previstos em lei. Segundo esse novo código, o juiz vai poder conceder nos casos expressos em lei ou em outros extraordinários, que à luz ou sob o olhar do juiz, ele deva conceder uma medida cautelar de ofício. E ninguém pediu nada e o juiz está dando uma medida cautelar. Isso é arbitrário. Eles fazem também, porque fazem desaparecer o processo cautelar, fazem desaparecer as ações cautelares incidentais. A ação cautelar incidental é uma ação que é discutida no curso do processo, porque surge a necessidade da cautelar no curso do processo. Mas, no curso do processo, abre-se um processo paralelo para a discussão. Isso é eliminado. Todas as discussões sobre medidas cautelares vão ser dentro do próprio processo e eu acho que isso vai ser um retrocesso, porque nós vamos ter uma discussão sobre a cautelar e vamos, com isso, criar um impedimento para que o processo flua com rapidez. Não saia daí, eu sei que você está adorando essa aula aqui, né, para todos nós do Enfoque Jurídico. É um rápido intervalo e eu te espero. Escreveu um livro? Pelo futebol. Escrevi um livro. Pela primeira vez na minha vida, eu resolvi escrever um livro sobre futebol. Mas também criticando o Brasil, porque Barcelona é o melhor futebol do mundo
e o superado futebol brasileiro está superado. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Eu quero chamar sua atenção porque temos um e-mail que você pode se comunicar conosco através de contato@enfoquejuridico.com.br. Faça os seus comentários, elogios, críticas, sugestões. Portanto, anotou aí? Eu vou repetir, hein? contato@enfoquejuridico.com.br. E a gente segue aqui com o nosso querido e ilustre convidado, o professor Costa Machado, que também é entusiasta pelo futebol. O Brasil é o país do futebol, nós temos os melhores jogadores, sempre tivemos e continuamos tendo os melhores jogadores do país, do mundo. O nosso futebol é maravilhoso, a maior história do futebol no mundo é a nossa. E eu cheguei à conclusão que não dá para jogar de igual para igual com eles. Porque a diferença não está no plano da qualidade individual dos jogadores. A diferença está no plano tático, daquilo que eles inventaram, essa maneira fabulosa de jogar coletivamente. Esse time do Barcelona, eu ouso dizer, eu não disse isso com todas as letras, eu sou santista. Sempre tive uma honra enorme de dizer que eu sou santista, como torcedor do maior time do planeta de todos os tempos. E hoje eu acho que o Santos dos anos 60 não era o maior time de todos os tempos. Pode até ter conquistado mais coisas que o Barcelona. Vamos ver nesses próximos anos o que o Barcelona ainda vai conquistar. Mas eu acho que o melhor time de todos os tempos é esse do Messi, do Xavi, do Iniesta, porque eles jogam como uma coletividade. São 11 jogadores jogando coletivamente de uma maneira extraordinária. Eles estão revolucionando o futebol do mundo. Ou o mundo se rende ao futebol do Barcelona e passa a imitar o Barcelona, ou nós não vamos ganhar mais nada nas próximas décadas. Porque eles descobriram o jeito certo de jogar. Tem estratégia. Eles têm estratégia. E um time que valoriza a posse de bola ao extremo, né? Como valoriza a posse de bola? Toda vez que um jogador do Barcelona está com a bola, tem 3 jogadores pertinho dele. E aí os toques se repetem. Não é à toa que o Barcelona acaba um jogo tendo trocado 800 passes contra 200 dos adversários. O Barcelona fica 75% do tempo com a bola contra 25%. Como é que é possível ganhar de um time que fica 75% do tempo com a bola? Simplesmente não é possível, é uma questão até matemática. E eles jogam absolutamente e coletivamente. Esse é um dos segredos do Barcelona. E quando eles perdem a bola, eles correm em cima dos adversários que não sabem jogar, principalmente os zagueiros, jogam a bola para cima e o Barcelona retoma a bola e toca. Tem gente que acha o jogo do Barcelona muito chato de assistir. Eu acho fabuloso e maravilhoso porque não tem susto. Quando o Barcelona está com a bola, ele vai ficar com a bola até a hora que a bola resolver. Em que momento você acha que o Brasil se perdeu aí? Na condução dos seus times, na reunião, né, de craques? Olha, essa revolução do futebol começou em 74 com a Holanda. Foi a Holanda de 74 que criou isso. O futebol total, eles cansaram de apanhar da gente por causa da qualidade dos nossos jogadores e do talento individual. Então eles resolveram investir não no talento individual, mas no talento coletivo. A Holanda de 74 era um time que jogava o futebol total. Todos os jogadores atacavam e defendiam. Todos sabiam jogar bola e ocupavam todos os espaços do campo e não deixam o outro time jogar. E o Brasil, ao que parece, não aprendeu com isso. Passaram-se muitos anos e o Brasil ainda continua jogando daquele modo antigo e eles continuam evoluindo. Espanha, hoje Portugal, França, Alemanha, Holanda, todos estão caminhando no sentido da padronização do seu jogo à luz do padrão Barcelona e Espanha. E nós não estamos jogando como eles. Nós não conseguimos trocar a bola mais do que 8, 9 vezes numa jogada. Nunca ultrapassamos as 10 vezes. Eu já contei isso inúmeras vezes em inúmeros jogos da seleção brasileira e de times brasileiros. Um time brasileiro consegue normalmente ficar mais de 10 passes com a bola 1, 2, 3 vezes no jogo. O Barcelona faz isso 15 vezes por tempo. Como é que é possível ganhar de um time que fica com a bola o tempo todo e que tem sempre 4 jogadores em torno da bola e disposto a tocar a bola até que eles saiam da dificuldade? Não dá para jogar contra eles. Nós vamos perder sempre. Mas eu acho que também é muito pela questão de querer mostrar o futebol. Esse brasileiro fica quase que individualista ali no jogo dele. O Neymar é um craque, mas sozinho ele não consegue resolver nada. O Messi é um craque, só que ao lado do Messi tem 10 outros jogadores que sempre vão estar contribuindo diretamente para que o Messi jogue mais e mais a cada dia.
Por isso porque é time. ele joga no melhor time. Quer dizer, o Barcelona não só é o melhor time do mundo, eu acho que é o melhor time de todos os tempos. E é melhor que a seleção da Espanha, né? Porque tem Daniel Alves que joga para burro, que não é espanhol, e o Messi que é o melhor do mundo, que não é espanhol, é argentino. É um time que devemos nos inspirar, sobretudo porque neste ano teremos vários eventos aqui com futebol. Com certeza. E o Brasil perdeu uma grande oportunidade de importar o técnico deles. O Guardiola se dispôs a ser técnico da seleção brasileira. Só que nós somos arrogantes demais para admitir que um técnico estrangeiro venha dirigir a nossa seleção. Mas essa, na verdade, era a única chance que nós teríamos de ganhar a próxima Copa do Mundo. Provavelmente nós vamos perder e perder em casa, como perdemos em 50, porque o time da Espanha é infinitamente superior. Que, aliás, eu acho que nós vamos vencer isso. Sabe por quê, professor Castilho? E também professor Costa Machado, nós já começamos a trazer jogadores estrangeiros. Mas o Brasil domina o mundo, né? Todos os times importantes do mundo tem têm os nossos brasileiros. Eu acho que os nossos jogadores são os melhores do mundo mesmo. Mas não adianta ter 11 craques se eles não sabem jogar em conjunto como o Barcelona joga. Então o Barcelona não tem que ser contestado, o Barcelona tem que ser imitado. Nós temos que imitar. E dá para imitar. Eu escrevo no livro uma porção de coisas e eu mostro como construir uma equipe que se assemelha ao Barcelona. E aí a gente vai começar a ter alguma chance de ganhar deles. Estrangeiro como técnico, o povo ainda tem restrição. Mas o professor poderia ser um técnico. Professor como técnico pode ser uma boa experiência. Eu acho que seria sensacional. Não, eu acho que os técnicos devem ler o meu livro. Olha não aí, técnico, ó. não, mas eu acho que eu estou mostrar o livro de novo. Mostra coisa aqui, ó. Ali, ó. Que os brasileiros precisam perceber que o Barcelona não é tudo isso por causa dos craques que ele tem, porque nós também temos muitos craques. É pela forma de jogar. A forma coletiva de jogar do Barcelona é que é diferenciada. Eles jogam com os 11 jogadores jogando. Eles jogam com os jogadores se aglomerando em torno da bola em todos os espaços do tempo. Pouco. Eles não erram passe. Eu gosto de assistir futebol, né? Eu entendo menos do que eu gostaria, mas eu concordo. Eu sinto esse individualismo no campo. E não dá. E a gente tem que aplicar isso para a vida da gente. Não faz nada sozinho mesmo. Mas seria possível, então, tendo essa estratégia do Barcelona, por exemplo, com menos craques, é possível ganhar uma partida de futebol com a estratégia com menos craques? Eu acho que sim. A estratégia tem um peso enorme no futebol, eu acho que mais do que em outros esportes. O que se diz é assim, no basquete, se você tiver 3 super craques e tiver um mínimo de qualidade no resto, você consegue ganhar um campeonato com 3 super craques. No vôlei, não adianta 3 super craques, você precisa ter estratégia. A estratégia tem mais peso no vôlei do que tem no basquete. Mas a estratégia no futebol tem um peso muito maior, por uma razão muito simples. No futebol, você fica com a bola o quanto você puder. No vôlei, são 4 toques. Recebeu, levantou, bateu. 3. A bola vai para lá, a bola vem para cá, a bola vem para lá, a bola vem para cá. No basquete, você tem a limitação dos 24 segundos. Você tem que chutar em 24 segundos e acabou. No futebol, não. No futebol, você fica com a bola o quanto você quiser. E o Barcelona fica com a bola 75% do tempo. Então, ele tem 3 vezes mais tempo para fazer gol do que o outro time, que fica correndo atrás, gastando mais energia que o Barcelona, para ficar só 1/4 do tempo com a bola. Quem que vai ganhar? É uma questão matemática. O Barcelona quase sempre vai ganhar. Mas o futebol é um esporte extraordinário, porque mesmo o melhor perde para o pior. Então, a alegria nossa é ficar torcendo para o Barcelona perder. E às vezes isso acontece, mas em regra não é assim que a coisa acontece. Nós estamos caminhando quase para o término do programa, mas tem um momento muito especial, fica todo mundo esperando, que é quando a gente conhece mais de perto o nosso convidado, né? E aí, as perguntas do Dr. Castilho ao Dr. Costa Machado. Vamos lá, então. Professor Antônio Cláudio, um teórico, um marco teórico processualista brasileiro, além de você? Não, eu não sou esse marco teórico, absolutamente. Eu acho que hoje eu sou um grande brigador pela preservação daquilo que a gente já construiu no direito brasileiro. 2 grandes marcos teóricos vivos. O professor Cândido Rangel Dinamarco, titular da São Francisco, já aposentado, e o professor José Carlos Barbosa Moreira, do Rio de Janeiro. São 2 dos maiores juristas do mundo e são os 2 grandes juristas brasileiros na área do processo civil. Em relação, o que os livros representam na sua vida? Eu sei que você tem uma biblioteca vastíssima e como também escreve de forma artesanal, como que é esse momento na sua biblioteca, na sua casa e o que os livros têm
na sua vida pessoal? Ah, eu amo os livros. Eu amo os livros. Eu amo ler, eu amo aprender, eu amo o conhecimento e eu amo escrever. Acabou, que pena, porque ficaríamos muito mais tempo na sua companhia, viu, professor? Sobretudo essa aula, né? Porque eu pensei que seria só sobre o Código de Processo Civil, mas na verdade tivemos sobre futebol, né? E aprendemos muito e gostaríamos imensamente de agradecê-lo mais uma vez. E é sempre por sua bom ouvi-lo participação. porque percebe-se que é um professor por excelência, um entusiasta e uma grande pessoa, um grande ser humano que realmente espero que possa voltar outras vezes aqui. Muito obrigada. Obrigado. Professor Castilho. Muito obrigado pela oportunidade ímpar e maravilhosa de estar num programa fabuloso como esse. Muito obrigado. Voltamos já já com o Enfoque Jurídico. Não saia daí.